Gente, não ouvi nada demais nessa declaração do presidente Vladimir Putin, essa declaração que foi encerrada agora, declaração do presidente Vladimir Putin, onde ele diz que a Rússia enfrentou um desafio, que as pessoas mostraram uma certa coesão, uma certa união em relação ao objetivo de defender o Estado, que o pessoal, efetivamente, do Grupo Wagner, que participou, errou ao tomar esse tipo de atitude e que eles teriam a opção agora de voltarem ao convívio de suas famílias, irem para Belarus ou terem um contrato com o Ministério da Defesa, tá? Então, gente, não houve nenhum tipo de anúncio em relação à mudança no Ministério da Defesa, pelo menos publicamente não houve. A fala do Peskov, que dizia que dava conta que seria um pronunciamento que teria o destino da Rússia como tomado a partir daí, eu acho efetivamente que o recado que o presidente Vladimir Putin colocou agora, nesse momento, ficou muito aquém dessa fala anterior do Peskov, dizendo que algo de excepcional seria anunciado. Então, a grande maioria, ele disse, dos membros do Grupo Wagner são patriotas, ele disse isso, eles foram usados no escuro, né? Essa foi a fala dele, sugerindo que alguém os manipulou. Ele ofereceu aos comandantes do Grupo Wagner que assinassem um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia, fossem para Belarus ou voltassem para suas famílias. Isso pode ser entendido, pode ser lido como o Grupo Wagner não opera nas fronteiras da Federação Russa? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Agora, achei, sinceramente, em relação ao que se esperava ou ao que foi alardeado, muito pobre o discurso. Tá? Agora, Sputnik diz: Putin, situação mostrou que qualquer chantagem e turbulência estão condenados ao fracasso na Rússia. O presidente Putin teria também dito, durou aí o quê? Aproximadamente 4 minutos, foi isso? Se eu não estiver equivocado. Ele agradeceu aos soldados e comandantes do Grupo Wagner que tomaram a decisão correta de superar essa insurreição, né? E, na realidade, as decisões que ele disse que foram tomadas de imediato para neutralizar a ameaça, a rebelião e coibi-la, não é? Que talvez algumas delas não tenham sido divulgadas publicamente, partindo da ideia que o fato é esse fato de superfície, né? Que é esse o contexto, o conceito que pode se observar. Eu não vi nada sobre a fala do Lukashenko, não sei se efetivamente também ocorreu. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha. Agora começa a ser anunciado, gente, o seguinte, que o presidente de Belarus, o senhor Alexander Lukashenko, fará discurso amanhã. Então, havia uma enorme expectativa, Peskov dizendo que um anúncio importante que definiria o futuro da Rússia seria dado pelo presidente Putin. Alguns minutos após, nós acompanhamos aqui o áudio desta manifestação, que, se eu não estiver enganado, durou aproximadamente 4 minutos, dizendo que a iniciativa do Grupo Wagner, ou sugerindo que ela teria sido aportada por apoios obscuros, o que, mais uma vez, tocaria na ideia da influência de serviços estrangeiros, na percepção do presidente russo Putin, né? Mas é como o João coloca, pouco trovão, muita chuva, né? Eu acho que é muito trovão e pouca chuva, é o contrário, né? Mas estamos nessa linha. Boa tarde, Gesamari, boa tarde, Sandra Roras. Olha, nós abrimos essa live baseados na fala do senhor Dmitry Peskov, que a fala do presidente Putin seria efetivamente um divisor de águas. E eu vou repetir aqui para você que está chegando agora o que o Putin disse. Ele disse o seguinte: as decisões foram tomadas seguindo as instruções diretas a fim de evitar o derramamento de sangue. A grande maioria dos combatentes do Wagner são patriotas, foram utilizados na obscuridade. A coragem dos pilotos heróis caídos salvou a Rússia, agregou. Também agradeceu a Lukashenko por seus esforços. Por outro lado, Putin convidou aos combatentes do Wagner a firmarem um contrato com o Ministério da Defesa, irem para casa ou irem para Belarus. Eu quero ver quantos minutos efetivamente, eu já tenho essa resposta aqui para vocês em instantes, quanto tempo durou essa fala. Foram 5 minutos e 12 segundos. Eu estou vendo aqui pelo tamanho do vídeo.
Então, o que eu diria para vocês que efetivamente pode ser considerado importante, primeiro ele fala, o Lukashenko fala amanhã, tá, gente? Agora toda a mídia de Belarus aí de massa está dizendo que a fala dele foi cancelada hoje, que falará amanhã. A esmagadora maioria dos membros do grupo Wagner são patriotas russos que mostraram sua coragem na defesa de sua pátria, fala do Putin, e ele coloca aí, para mim, o que seria um ponto importante. Os combatentes do Wagner podem voltar para casa e ficar com seus entes queridos, ir para Belarus ou começar a servir nas fileiras do Ministério da Defesa russo, né? Então, ele falou muito aí, nesses 5 minutos e 12 segundos, sobre lealdade, e sugerindo que, eventualmente, não admitiria, pelo que eu posso depreender, poderes paralelos, né? Porque, veja, se você tem um grupo paramilitar cujo poder, de alguma forma, pelo menos assim eu entendo, se choca com o Estado, você tem anarquia, né? Então, eles falam sobre aviões caídos, sobre pilotos que... a queda de um Ilyushin 22, a queda de 3 helicópteros, e o Prigozhin falou sobre essa queda do Ilyushin 22 como um erro, né? Agora, Alexandre Carreiro, muito provavelmente se estabeleçam lá com seus equipamentos. Agora, há que se observar. Com relação, Arilson, boa tarde, às fotos, né? Eu diria que a gente tem que tomar muita cautela com essas fotos e com esses vídeos, né? Então, o Peskov disse que a fala do Putin mudaria o destino da Federação Russa, ou determinaria o destino da Federação Russa, só se a gente entender o seguinte, que ele fala na não admissibilidade, né, entendendo tudo como discurso de superfície, que não há nenhuma operação psicológica, nenhum trabalho, nada no obscuro, nós vamos entender o seguinte, que ele fala sobre lealdade e sobre o fato de não dividir poder com instrumentos paralelos, aí, com grupos paramilitares. A minha opinião é muito clara em relação a isso. Independente do desempenho do grupo Wagner, se você dá a um grupo paramilitar um poder no âmbito da possibilidade de que ele se confronte com o Estado, realmente a coisa fica muito complicada, tá? Realmente a coisa fica muito complicada. Efetivamente fica muito complicada.